Fala, investidor! Tudo bom com você? Quem fala é Daniel Varenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre as ações do Itaú. Então, se você quer saber mais sobre essa empresa, vem comigo no vídeo até o final e já chega logo se inscrevendo no canal, ativando as notificações, clicando no sininho para você ficar sabendo sempre que eu lançar vídeos novos. Todos os dias tem conteúdo novo aqui no canal para te ajudar a investir melhor. E não se esqueça de deixar a likezeira para poder dar uma força aqui para o investidor raiz, para a gente ajudar o canal a continuar crescendo e o YouTube entender que esse conteúdo é de qualidade e entregar para mais pessoas. Como forma de agradecimento para você que me acompanha, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para você ter acesso ao meu curso gratuito, onde eu te ensino a forma mais fácil e segura para você iniciar seus investimentos na Bolsa de Valores. Então agora, sem mais delongas, vamos para a análise aqui na tela do meu computador. Bom, o mercado está fechado, tá? Tô gravando dia 9, o mercado ainda não abriu. Ontem o Itaú deu uma bela porrada, olha só aqui, ó. Cotação do Itaú saiu lá de R$21 para R$22,66. Então, o mercado me parece que gostou bastante aí desse resultado do último trimestre aí do Itaú. Quando a gente pega no ano, né, já está subindo 5%, últimos 12 meses 5% também, mas a longo prazo não está saindo tanto do lugar, né, mas acredito que aqui ele está negativo porque está considerando o preço que ele tinha quando tinha a XP dentro do Itaú, né, quando ele tirou a XP de dentro do Itaú, isso aqui, consequentemente, diminuiu o valor das ações porque é um ativo relevante que tinha lá debaixo do guarda-chuva do Itaú. Mas a gente pegar a longo prazo, de fato gerou valor sim, né? Tá desde 2009 que a cotação, conforme eu falei, tem essa distorção aqui por causa dessa cisão das ações da XP, mas de fato aqui a gente consegue ver que ele gerou sim valor para os seus acionistas a longo prazo. Deixa aqui para mim nos comentários qual que é a sua opinião sobre o Itaú. Quero saber o que você acha, comenta aqui para mim, por favor. Bom, o Itaú dispensa comentários, né? Maior banco aí do Brasil, código de negociação YouTube 3 e YouTube 4, então tem ações ordinárias e ações preferenciais também, e tem um free float de 80%. Esse free float poderia ser maior, né? Porque o free float, se você não sabe, se houver uma mudança no controle da empresa, você poderia vender as ações pelo mesmo valor aí dos controladores. Então, no caso aqui, se houver essa mudança, você só conseguiria vender por 80% do valor que os controladores vendessem a empresa, né? Então, tem essa desvantagem aqui, né? Isso aqui poderia ser melhor se fosse 100%. Quando a gente entra na posição acionária, a gente consegue ver, né, a Itaúsa aqui e o Parque, a holding lá deles também. E o free float nas ações ordinárias é um free float bem baixo, né? Para ser sincero, né? Só 9% do capital está na bolsa. Porém, como o Itaú é uma empresa gigante, então mesmo com esse free float de 9%, para o pequeno investidor dá para negociar sem nenhum problema, tá? E quando a gente fala das preferenciais, a gente vê que tem um free float muito maior, 87%. A gente consegue ver que eles recompraram um pouco de ações aqui, mas bem pouquinho, né? Bom, vou entrar aqui agora na DRE gerencial do Itaú, né? Já fazendo análise aqui dos resultados. Quarto trimestre contra o terceiro trimestre de 2022, eu gosto de comparar o trimestre contra o trimestre anterior, porque o banco, né, apesar de tudo, é um pouco cíclico os resultados, porque ele depende muito da economia, basicamente falando aqui de cenário de taxa de juros. Então, se a gente pega um ano atrás, a taxa de juros, se ela estiver muito diferente, é lógico que a gente tem que esperar um resultado diferente, porque fica uma dinâmica diferente para esse setor bancário, de acordo com as taxas de juros. Então, é melhor a gente pegar um contra o trimestre anterior, é claro que pode ter efeito de sazonalidade também, mas aí a gente consegue ver, tende a não ser uma variação tão grande em relação à taxa de juros, beleza? Mas vamos lá então. O produto bancário aqui do banco, né, a gente consegue ver que cresceu 3%, saindo de 36 bilhões e meio para 37,8. Destaque aqui na margem gerencial, né, que é o dinheiro que ele ganha ali com as operações de crédito. A receita de serviços praticamente não saiu do lugar,
né? Mas eu gosto sempre de destacar essa parte da receita de serviços. Por quê? Porque antigamente, há 2 anos atrás, eu sempre venho falando aqui dessas fintechs, né? Que eu sempre sou muito mais a gente investir nos grandes bancos do que ficar investindo em fintechs que praticamente não geram lucro. E uma grande questão é a fintech vai quebrar o banco porque a fintech não cobra taxa. Então a gente consegue ver aqui que os bancões, olha aqui, só de receita com serviços prestados, 10 bilhões, né? 10,4 bilhões. E continuou crescendo pouco, mas continuou crescendo. Então não tem muito o que falar, né? Não tem muito o que falar sobre isso. Os números já dizem por si só. E o destaque também positivo na receita de operações de seguros, né? Que cresceu 9,4%. Então me parece que essa parte dos seguros foi onde ele conseguiu em percentuais o maior crescimento, né? Quando a gente olha para o custo do crédito, que é o que está pegando aqui no setor bancário em geral, mas também principalmente aqui nesse resultado do Itaú, a gente consegue ver que cresceu 22,7%, ou seja, devido principalmente à despesa de provisão para devedores duvidosos. Então a gente consegue ver que cresceu 19,7%, saindo de 8,2 bilhões para 9,9 bilhões. Então esse PDD vem crescendo mesmo. Como eles falam aqui, né, tem a questão do crescimento da carteira de crédito. É normal que a carteira crescendo, esse PDD também vai crescer. Eles também estão focando ali em produtos que não tem uma certa garantia, né? Que é cartão de crédito, empréstimo pessoal, crédito para financiamento de imóveis. Isso aí acaba fazendo com que eles sejam conservadores nesse sentido e vem aumentando também, né, essa provisão para devedores duvidosos. Vale ressaltar que nesse último trimestre, também nesse quarto trimestre, nós tivemos um efeito aí que não é sempre que vai acontecer, né, algo que não é tão comum, mas o caso da Americanas tem entrado em recuperação judicial. Então eles tiveram que aumentar consideravelmente essa provisão, também devido à questão do caso aí da Americanas. Então, com certeza, essa provisão aqui de 9,9 bilhões seria menor se não fosse essa questão aí, esse caso da Americanas. A gente olha outras despesas, né, que são as despesas que não estão ligadas ao crédito, ficou mais ou menos estável, né, 4,6, bem tranquilo. E quando a gente chega lá embaixo, né, que é o que mais interessa, é a questão do lucro. O lucro gerencial caiu 5%, saindo de 8 bilhões para 7,6 bilhões. Tá? Então, comparando com o trimestre anterior, o resultado piorou um pouco. Vale ressaltar que o produto bancário não cresceu tanto e a provisão cresceu consideravelmente, né? O PDD cresceu consideravelmente. Então, a minha visão foi isso aqui, né? Que fez o resultado dar uma piorada, mas vale ressaltar essa questão aí da Americanas, beleza? Mas quando a gente pega no ano, a gente consegue ver que praticamente tudo melhorou, né? O produto bancário cresceu 14%, que é um belo crescimento, né? Saindo de 124 bilhões para 142 bilhões. Praticamente todas as linhas aqui melhoraram, né? A gente consegue ver que a margem financeira gerencial cresceu 18%, então na operação de crédito eles foram muito bem aí, né? Na receita de serviços, né, prestação de serviço, é o que eu tô falando aqui, cresceu 5%, não tem muito o que dizer, né? Seguros crescendo 19%, crescimento muito bom aqui na parte dos seguros também. PDD, né, cresceu 59%, já expliquei aqui os motivos para esse crescimento aí do PDD, mas quando a gente chega lá embaixo, né, no final da história, ele saiu de um lucro aqui de 26,8 bilhões para um lucro de 30,7 bilhões. Vale ressaltar que é o lucro gerencial, tá? Não estou falando do contábil, não. Então, um crescimento aí de 14,5%. Então, na minha opinião, né, no ano de 2022, Itaú apresentou sim um bom resultado, tá? Porque uma empresa do porte do Itaú, uma empresa que já é gigante, conseguir crescer o lucro em 2 dígitos é um ótimo resultado, tá? Então gostei sim aqui dos resultados do Itaú. Continuando aqui a análise, agora eu vou entrar nos principais indicadores do Itaú. Sempre digo aqui em todos os meus vídeos que não tem regra fixa com base em nenhum indicador, mas eu sempre passo um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. Só que antes de entrar nesses indicadores, eu tenho um recado muito importante para você que quer acelerar os seus resultados rumo à liberdade financeira. Se você quer
melhorar a sua carteira de investimentos, seja porque você não está conseguindo ter retorno, está inseguro com seus investimentos, ou até mesmo não tem muito tempo para ficar estudando, para selecionar os melhores ativos, eu vou te convidar para o meu programa de consultoria. Dentro desse programa eu vou fazer uma análise da sua carteira de investimentos e vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada. É uma carteira que vai de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com os seus objetivos e também de acordo com a sua realidade. A única coisa que você vai precisar fazer é dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa carteira, ou seja, copiar e colar e colocar o dinheiro para trabalhar. Então, se você tem interesse, é o primeiro link na descrição desse vídeo. Você vai entrar em contato comigo via WhatsApp para mais informações. Então, vamos continuar aqui a análise? Banco não tem muito o que falar, né? É coisa rápida aqui. Cotação. Eu coloquei TUB3, tá? Porque é mais barato, eu gosto mais de TUB3. Inclusive, se você for investir no 3 ou no 4, eu sugiro você sempre comprar o que está mais barato, porque ambos têm liquidez e pagam ali o mesmo dividendo. Então, em TUB3 estava R$ 22,62 no dia 8 de fevereiro de 2023. Valor de mercado, aproximadamente 221 bilhões. Então não tem muito o que falar, né? Tá entre as maiores empresas da nossa bolsa. Dividend yield de 4,5%. É um dividendo aquém do que eu gosto de ver, tá? Geralmente quando eu vou investir pensando em dividendos, eu gosto de receber no mínimo 6%, mas aí tem que fazer uma análise o banco, né? Se aquela empresa ela tem potencial para te pagar mais. Quando a empresa tem potencial para pagar um dividendo maior no futuro, talvez faça sentido, dependendo da sua estratégia, investir, tá? Então isso aqui é uma observação importante. O ROI de 18% é um ótimo ROI, principalmente setor bancário, é muito importante a gente analisar o ROI. Quanto maior o ROI, mais rentável é aquele banco, melhor ele está fazendo a gestão das suas operações. Acima de 10% eu já considero um bom ROI, 18% eu acho que não é o melhor ROI do setor bancário atualmente, mas está entre os melhores ROI, tá? CAGR dos lucros é uma taxa de crescimento anual composta dos lucros, então a gente consegue ver que nos últimos 5 anos, isso aqui é o CAGR dos lucros dos últimos 5 anos, o Itaú conseguiu crescer em média, tá? Em média, mais ou menos ali 5% ao ano. É um crescimento um pouquinho abaixo do que eu gosto de ver. Geralmente, se fosse 2 dígitos, seria melhor, 10%. Mas vale ressaltar também que tivemos alguns percalços aí no caminho, né? Questão do efeito do Corona Crash, que fez com que o banco tivesse que aumentar muito a provisão lá no ano de 2020. Tivemos aqui alguns fatores, digamos assim, que não é sempre que isso acontece. Quando a gente olha para o indicador de preço, que é o preço sobre lucro, o Itaú hoje está valendo 7,5 vezes o lucro dos últimos 12 meses. Olhando para esse indicador, me parece que ele está em um bom preço, tá? A cotação agora. Vale ressaltar que esse indicador, quando ele chega ali mais ou menos 15 vezes, eu considero um preço nem caro nem barato. É um preço ok, né? Um preço justo, digamos assim, né? Quanto mais abaixo de 15, aí sim mais barato o banco pode estar ficando. Não o banco, mas qualquer outra ação. E quanto mais acima de 15, mais cara está aquela ação. Então, olhando para 7,5 vezes, me parece um bom preço, tá? Porque está bem abaixo de 15, né? Quando a gente entra aqui no histórico de lucros e proventos, a gente consegue ver o seguinte, né? Olha que gráfico bonito. Lucro, nessas barras em azul são lucro, então a gente consegue ver que o banco vem dando lucro nos últimos 10 anos, nenhum prejuízo. Mas a gente consegue ver uma tendência de alta nos lucros, inclusive agora está na máxima, né? E outra observação é o dividendo. Se a gente olhar mais ou menos até 2016, olha só, o banco distribuía ali, olhando no olho, em torno de 40% a 50% do seu lucro. Quando deu 2018 e 2019, o banco pegou e distribuiu quase tudo. Então, na época ali, estava dando um dividend yield de 8, 9, 10%, dependendo do preço que você comprasse as ações. E aí, né, veio a questão do Corona Crash, o lucro caiu bastante, o banco deu uma segurada nos dividendos, e desde 2021 em diante, ele está segurando muito. Olha só, o lucro aqui em patamares históricos, né, um patamar mais alto aqui historicamente, porém o dividendo está lá embaixo, ele está distribuindo ali mais ou menos o mesmo patamar lá de 2016. Então, o que está acontecendo aqui? Atualmente, a estratégia do banco está sendo investir nele mesmo, para ele continuar crescendo essa carteira de crédito, para ele continuar aumentando o seu lucro e identificando outras oportunidades, né? Como, por exemplo, fez um investimento aí na Avenue, comprou uma boa parte aí do capital da Avenue, que é uma corretora lá de fora. Então, o banco está fazendo investimentos para ele poder
crescer ainda mais o seu lucro e ganhar mercado. Então, por isso ele está segurando os seus dividendos. Então, é uma estratégia do banco. Aí você tem que avaliar se essa estratégia está condizente com o que você quer, né? Porque se você quer mais dividendos, o Itaú realmente hoje não é o melhor banco pensando em dividendos. Por quê? Porque ele está segurando o lucro, tá? Então, aí você tem que analisar para ver o que faz sentido para você. Mas a gente pode esperar que no futuro, uma hora ou outra, esse cenário ele volte a aumentar esse payout e, consequentemente, o dividend yield vá subir se você comprar em um bom preço, é claro, né? Então, fica aí essa sacada para você que está um pouco incomodado com esse dividendo mais baixo do Itaú. Quando a gente olha o histórico de cotações, não tem o que dizer, né? Lá no ano 2000, lá cotado próximo de R$1, olhando aqui no olho, já chegou a bater R$25, praticamente uma escadinha para cima, né? Esse tipo de ativo aqui é o que te deixa rico, né? Vai valorizando, é claro que não é do dia para a noite, aquela valorização mais lenta, mas vem pagando dividendos, e aí você vai comprando, e vai subindo, dividendo, e bonificação de ações. Na hora que assusta, você tá lá 10 anos comprando e já construiu um patrimônio gigante nesse tipo de ativo. Então, eu gosto bastante desse tipo de ativo, né? Empresas que têm um crescimento mais moderado, que tendem a continuar apresentando lucro e pagando bons dividendos. Bom, agora eu vou entrar aqui no histórico dos resultados desde 2016 até o consolidado dos últimos 12 meses, resultado completo do ano de 2022. Você que está me acompanhando aqui até agora, se esqueceu de deixar o like, eu já vou reforçar. Clica aí no botão de curtir, dá uma força aqui para o Investidor Raiz, não custa nada e me ajuda demais, tá? Tô com a meta aí de chegar aos 10 mil inscritos, já batemos 5 mil. Gostaria de te agradecer, você que me acompanha aqui, você que está inscrito, e você que ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever, deixar o like e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, beleza? Eu conto com a sua ajuda para a gente continuar crescendo aqui no YouTube. Então vamos lá, o lucro líquido saiu de 21 para 29, batendo recorde, produto bancário também 142 bilhões, batendo recorde, né? 111 para 142, batendo recorde. A margem está muito boa, né? A margem líquida aí de 21%, o ROI também muito bom, né? 18%, só não está melhor que o ano de 2019, que tinha sido um ano fantástico aí para o banco. Índice de Basileia ainda está equilibrado, tá? Índice de Basileia é o indicador para a gente medir a alavancagem do banco, tá? Ele mede ali em relação ao dinheiro que o banco está emprestando, falando aqui a grosso modo, quanto que ele está emprestando do capital próprio dele. Então, quanto mais elevado esse índice, mais conservador o banco está sendo, tá? O mínimo aqui no Brasil, salvo engano, é 8% que o Banco Central exige, tá? Então, 13% a gente consegue ver que está diminuindo, né? Mas ainda assim é um índice de Basileia tranquilo, tá? PDD sobre o lucro tá aí 111%. Tem que ter atenção que esse PDD continua crescendo, né? Tá na máxima que o PDD, mas eles já explicaram, né? O motivo, carteira de crédito crescendo, estratégia do mix aí de produtos. Então, é de se esperar para o ano de 2023 vai continuar crescendo esse PDD, mas o que importa é o lucro crescer mais ainda, né? Quanto mais o lucro crescer aqui, melhor. Se o lucro estiver crescendo e o PDD não estiver muito estourado, né? Não ficar ali 200% do lucro ou mais, aí é um ponto de atenção, e Basileia também é importante acompanhar. Já gerou muito valor para os seus acionistas e provavelmente vai continuar gerando. O grande ponto de atenção que você tem que avaliar é dividendo, preço, né? Para mim, tá em um bom preço? Tá em um bom preço. Mas, pensando em dividendos, ele, no momento, não é a melhor opção, né? Então, é aquilo que eu falei ali no slide anterior. Você tem que avaliar se está condizente com a sua estratégia. Hoje, eu vejo outros bancos aqui, né? Outros bancões com o potencial de pagar melhores dividendos, né? E vale ressaltar que o Itaú, por ser já um banco bem grande, por mais que ele esteja focado no crescimento, não dá para esperar que ele vai conseguir ter um crescimento muito robusto assim, né? Porque ele não tem tanto assim para onde crescer. Vai continuar crescendo? Vai, mas é um crescimento lento. Tem que ver se esse crescimento vai justificar o fato dele estar segurando o lucro. Se ele está segurando o lucro e continuar crescendo todo ano 2 dígitos, está ótimo. Porém, se não acontecer isso, aí realmente a gente tem outras opções aí que vão pagar mais dividendos e que também conseguem crescer, tá? Então, minha opinião é essa. Setor bancário, gosto bastante dos grandes bancões. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra, analisa com calma o ativo para ver se faz sentido dentro da sua estratégia e também deixa aqui nos comentários se tem alguma outra empresa que você gostaria de ver aqui no canal do Investidor Raiz. Vou deixar um card com análise de outros ativos para você ficar por dentro de outras empresas
E qualquer coisa é só deixar aí nos comentários que eu vou estar atento. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.